Olá, bibliotecárias e bibliotecários e toda a equipe de biblioteca que acompanha o nosso canal. Eu sou a professora Marília Paiva. Hoje nós estamos aqui com a bibliotecária do Centro Pedagógico da UFMG, Rosana Reis, e ela tem uma experiência interessante. Ela nos colocou uma questão aqui antes de começar, que a gente sempre fala de biblioteca escolar, lembrando das crianças em primeiro lugar e um pouco dos jovens. Mas a biblioteca escolar atende também adultos, principalmente os que estão matriculados na EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Então a Rosana vai falar um pouquinho mais dessa especificidade, da importância da biblioteca e do bibliotecário se preparar para acolher e atender, né, com serviços adequados a essa tão importante faixa de usuários que a biblioteca escolar pode atender, né, Rosana? Sim. Bom, o público da EJA, como você mesmo falou, é um público bastante específico. E até mesmo como chegam na escola a jovens assim, de 17 a 18 anos, também tem os idosos, 60, nós já recebemos pessoas até com 80 anos. Que bacana. Então, assim, é um público que na idade deles, que seria a idade correta escolar, né, eles não tinham muito esse contato com bibliotecas, né? É muito bacana porque você vê a vontade deles, né, de estar aprendendo, de estar buscando mesmo essa formação. E é muito gratificante também. E a gente tem que ter muito cuidado, né, Rosana? Porque, por um lado, eles não tiveram todo esse aprendizado de biblioteca, eles não tiveram oportunidade em suas vidas de fazer o ensino fundamental ou médio na idade em que eles deveriam fazer se tivessem tido oportunidade. Mas, por outro lado, são adultos, são homens e mulheres que já trabalharam, às vezes já criaram filhos, já estão trabalhando, estão lidando com os problemas da vida. Então, ao mesmo tempo, a gente vai atender pessoas que podem não estar muito desenvolvidas no seu letramento, mas são pessoas adultas. A gente também não pode, só porque eles não sabem ler ou sabem ler pouco, a gente não pode tratá-los como criancinhas aprendendo a ler, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter sempre muito cuidado, né? Como é que você... Sim, porque igual o Paulo Freire mesmo fala, né, que os adultos eles já têm uma formação do mundo, né? Eles têm a vivência de mundo. Então, quando eles vêm para a escola, eles trazem também a bagagem deles de vida, de experiência, de sofrimentos. Então, assim, eles já vêm com essa bagagem. Então, de repente, uma mesma obra que para a criança é vista de uma forma, para o adulto é totalmente diferente. Sim. Porque eles conseguem imprimir ali a vida deles, né? O que eles passaram da infância até chegar ali onde eles estão. Inclusive, aí entra a questão profissional, né? O trabalho, o dia a dia, a família, muitos já com netos, né? Sim. Então tem todo esse diferencial. E aí a gente pode até eventualmente usar a literatura infantil para esses que já têm crianças, netinhos, às vezes para eles contarem história, né? Já vai ocupar um papel na família deles, de leitor, num outro lugar também. Sim, né? Sim. E você teria uma história interessante, assim, curtinha pra contar, de algum usuário em especial, assim, que você recorda? Nossa, são tantos. Inclusive teve uma menina até jovem, ela assim, ela só gostava de livros assim mais grossos, né? Como diz ela. Ela mesmo falava essa expressão: eu gosto de livro grosso, eu não gosto de livro fino. Aí um dia ela veio me contar que o pessoal da sala, da turma dela, falava assim: nossa, mas tudo que o professor fala, você tem uma pergunta para fazer? Aí ela virou e falou assim: claro, eu leio, vocês não leem, eu posso fazer nada. Gente. Então assim, ela era assídua daqui, ela foi pro Poltec, fez o ensino médio, tranquilo. A gente tem também uma história de uma senhora, mas só que quando ela estudou aqui, na Educação de Jovens e Adultos, eu ainda não trabalhava aqui. Mas eu tive a oportunidade de encontrar com elas em vários eventos, inclusive quando a EJA fez 30 anos, né? O projeto de EJA da UFMG fez 30 anos. Então assim, ela veio numa forma assim de ter alguma ocupação, que a filha dela trabalhava no centro pedagógico e trouxe, né, para ela ter uma ocupação. E assim, ela fala da EJA com uma felicidade que diz ela que mudou tanto a vida dela, e é uma senhorinha já de mais de 80 anos. Então assim, são várias histórias. E inclusive há pouco tempo, deve uns 2 anos, acho que ele formou agora, entrou um senhor que ele é escritor, aí ele publicou um livro, fez o lançamento aqui. Então, assim, foi muito interessante. São vários casos. Eu já trabalhei em diversos tipos de bibliotecas e uma vez uma professora me perguntou, eu falei assim, gente, a biblioteca escolar é a mais viva, no sentido, tem mais vitalidade, no sentido de que a resposta do usuário você vê todo dia, né? Seja da criança, do jovem e do adulto. E teria uma história assim de uma pessoa que, porque esses dois que você
descreveu aqui são aqueles usuários do coração, que é o sonho do bibliotecário. Claro. Né? Mas a gente lida também com aquele que chega completamente despreparado para a leitura, às vezes, e aí, como ele não se sente pronto, às vezes ele dá uma avacalhada, assim, justamente porque ele não quer que fique patente que, na verdade, não tem as competências, né, ainda para usar a cultura escrita, a própria biblioteca. Na verdade, tem muitos que eles alegam a falta de tempo, né? Às vezes o professor pede para ler, aí às vezes não indica uma obra, aí chega, pede a gente para indicar, mas aí eles pedem assim, é triste, né? Mas é verdade. Eu quero um livro fininho, porque eu vou ler rapidinho, porque eu trabalho, eu não tenho tempo para isso, e o professor acha que a gente está por essa conta. Então, assim, a gente vê muito essas reclamações, né? Então, é muito complicado. Agora, também é bacana que às vezes tem uns que chegam com essa mentalidade e aos poucos eles vão desenvolvendo. Aí começam a frequentar a biblioteca e tal. Agora, tem muitos que não valorizam mesmo não. Por quê? Na EJA, eles têm a tendência de achar que o estudo, né, a formação, continua como era há 20, 30, 40 anos atrás. Então eles acham que tem que aprender a matemática, é o português, é o escrever, é o fazer as contas. Então muitos chegam pra gente com essa reclamação. Às vezes eles até acham que vindo para a biblioteca é uma perda de tempo. Então o que o projeto tem feito? Ele tem buscado a trazer para diversos tipos de aulas. Às vezes geografia, história, matemática, tem vindo para a biblioteca para poder ter essas aulas aqui, até mesmo para eles começarem a acostumar, né, com o ambiente e ver que não precisa ser uma sala de aula tradicional, com carteiras uma atrás da outra, o quadro, não precisa disso, né? Para aprender tem várias outras formas. E também, ao mesmo tempo, ele prepara para isso, e a outra coisa é que a biblioteca é um lugar de conhecimento, né? Não é só de contos de fadas, embora também seja de contos de fadas, então é muito bacana que a biblioteca transmita isso, então. Isso. Olha, a gente poderia ficar falando horas aqui, porque é uma experiência magnífica, mas a gente vai ter esperamos ter outros momentos para falar mais sobre esse público tão especial e a experiência interessante da biblioteca escolar com a EJA. Com certeza.